Pessoal, boa noite. Vamos dar início aí, então, à nossa aula da disciplina de Ciência Política. Essa semana aí, estamos tendo aula na quinta, que ontem, acredito eu, que vocês tiveram aula de Constitucional, que eu acabei trocando o dia com a professora, que ontem foi missa de sétimo dia, falecimento do meu sogro. Então, aí acabei tendo esse compromisso, não ia dar tempo de chegar para dar aula, então conversei com a professora e ela gentilmente aí acabou fazendo a troca da aula. É, na nossa aula passada, então, nós fizemos aí a evolutiva da prova. O professor explicou para vocês mais ou menos não, né? Explicou para vocês aí o que o professor esperava como resposta de cada uma das questões da prova. E nós falamos sobre o conceito de autoridade, né, que a relação de autoridade é uma relação específica ou especial de poder. Nós falamos dos requisitos, né, dessa relação especial de mando e obediência, que é uma relação que se protrai no tempo e é uma relação na qual a parte que obedece, ela obedece de forma incondicional, na maior parte do tempo. Lembrando que essa questão incondicional, né, ela é incondicional porque a pessoa não cria condições, não cria reclamações, não cria questionamentos. A partir do momento que há esses questionamentos, se desfaz aí a relação de autoridade e a gente passa a analisar se é uma relação de poder, configurado os requisitos da relação de poder, então aí seria uma relação de poder. Não configurado também, não é uma relação de mando e obediência. Então, isso que nós vimos na aula passada. Tá? A partir da aula de hoje, então, nós vamos entrar aí em dois temas, tá? Importantes, relevantes para nossa discussão da ciência política. Tá? Nós vamos começar aí a falar, então, de democracia, e depois nós vamos falar aí da sua situação antagônica, que seriam as ditaduras, tá? Os regimes autoritários, totalitários. E hoje, então, nós vamos começar vendo esses tópicos pelo regime aí da democracia. Tá? Já começo falando para vocês aí uma frase do Churchill, que ele diz, né, que a democracia é o pior dos regimes se esquecermos todos os outros que já passaram. Então, partindo desse pressuposto, talvez aí criando aí um termo, né, para de repente para rasgar o português, né, seria o menos pior dos que já existiu se compararmos com os demais, né? E a democracia, pessoal, ela participou aí então, né, de evoluções, como nós vamos ver, tá? E talvez o conceito aí mais simples, mais sintético, né, de democracia, é que a democracia é o governo do povo, né? Cracia, poder, e demon seria povo, né? Então, nós teríamos aí que é o poder do povo, pelo povo, para o povo.
dentro das palavras de Lincoln, né? E se nós formos pegar ali a nossa Constituição Federal, no artigo 1º, ele vai dizer lá que todo o poder emana do povo. Então, né, por isso que nós vivemos no Brasil em uma democracia. Pelo menos aí no nosso regime político, né, seria uma forma de democracia, tá? E, tá? O primeiro ponto da democracia que nós tivemos no decorrer da história foi a democracia ateniense, democracia grega, tá? Onde todos aqueles que fossem cidadãos podiam participar da vida política, poderiam levando em consideração lá o Aristóteles, que o homem é um ser social, então ele tinha esse poder-dever de participar. Então, né, vendo aí um lado positivo, né, que eles se reuniam então numa praça chamada de Ágora, onde eles discutiam os problemas da polis, sem problemas. Então, né, pela questão de viver na polis, então eles tinham esse poder dever. Como eu falei para vocês aí, cidadãos livres, né, porque naquela época a base da sociedade grega era baseada na escravidão. Então, nós vamos pegar teóricos aí que dizem que em torno aí de 5 a 10% da população ali daquela cidade-estado seria livre e de 90 a 95% seriam escravos. Então, né, nós teríamos aí uma condição pequena de pessoas que participavam dessas reuniões na Ágora, ou no Ágora, né, dependendo o texto aí, alguns colocam como o, outros colocam como a, tá? Lembrando ainda que destes que são tidos como cidadãos livres, aqueles que tinham o direito de participar na vida política eram pessoas do sexo masculino, com uma determinada idade, né, vamos colocar aqui a maioridade, como nós temos hoje, né, maioridade civil, penal, então eles tinham maioridade até eleitoral, né, capacidade civil, penal, eleitoral, política, eles também tinham, então tinham que ser homem maior e tinha que ser filho de grego ou até mesmo ateniense. Então, vamos pegar aí que mulheres não eram tidas como pessoas que participavam dessa vida política, dessa vida democrática, menores de uma determinada idade também não, e estrangeiros também não. Então, aí mesmo que a gente pegue 10%, desses 10%, quem efetivamente participava ali da vida democrática, poderíamos considerar ali uns 3, 4%, tá? Ou uns 30, 40% daquela população que efetivamente era considerada como livre. Porém, tá? Aqui tem 3 princípios importantes, tá? Que surgiram aí nesse período da democracia grega, tá? Da democracia também tida como direta, porque as pessoas iam até a Ágora e decidiam, votavam, julgavam ali,
então era direta, né? Eu diretamente, ou as pessoas ali diretamente votavam se ia se criar uma lei ou não, se ia se executar uma lei ou não, ou qual ia ser o resultado de um determinado julgamento. Então, aí nós tínhamos três principais princípios. Tá? O princípio da isonomia, ou hoje tido como igualdade formal, que todos são iguais perante a lei, sem distinção aí de credo e tudo mais, né? Raça, cor. Naquela época era só que todos são iguais perante a lei, sem privilégios. Tá? O segundo princípio seria o princípio da isotimia, que no momento ali da ágora não se levaria em consideração distinção de títulos ou de genealogia, lembrando aí que todos eram filhos de gregos ou de atenienses, mas não mais rico, o outro mais pobre. E o outro princípio é o princípio da isagoria, tá? Que todos que estavam ali presentes na ágora, todos teriam o direito de uso da palavra, caso necessário, né? E todos teriam o direito de exercer ali o seu voto. Tá? Então, esses são os três princípios da democracia grega e dessa democracia direta. E se nós formos pegar aí tá, os pensadores da época, eles diziam ali que a democracia não era tão boa, tá? O governo principal seria a aristocracia, tendo em vista, né, que a aristocracia seria o governo dos melhores, dos mais fortes, dos mais qualificados. A democracia, por sua vez, como era um governo de todos, aqueles que podiam participar dessa vida democrática, então eles consideravam que era um governo realizado pelos fracos ou pelos pobres. Aqui não levando em consideração fraco de força física ou pobre em questões econômicas, que essas pessoas que participavam da Ágora aí tinham os escravos que se preocupavam com essas questões mais cotidianas, enquanto eles ficavam ali debatendo os seus assuntos. Tá? Porém, tá, os pensadores colocam aqui pobres ou fracos, em contrapartida da questão da aristocracia, que eu falei para vocês, porque aqui vai vigorar o critério da maioria, e você tendo uma maioria não tão qualificada, não tendo toda a educação que uma minoria vai ter, então você vai ter aí leis mais fracas, né, uma resolução mais fraca dos problemas do que você teria se fosse um governo realizado por menos, mas aqueles mais devidamente capacitados. Tá? Então, aí, estes são os pontos da democracia grega, aonde foi o berço aí da democracia direta. Então, já traçando aí uma das modalidades de democracia, nós temos a democracia direta, que é onde a população participa votando diretamente para resolver os seus problemas. Tá? Chegando ali no período do final da Idade Média, da chamada Baixa Idade Média, começamos a ter uma discussão de quem seria o titular desse poder democrático e se a titularidade e o seu exercício eram ou não realizados pela mesma pessoa. Então, aí, a primeira questão da titularidade, se essa titularidade era de quem estava no poder, seja o príncipe, o rei, o senhor, ou se decorria do povo, da população.
Lembrando aí que nós ainda não falávamos em um Estado tão grande, né, ou dentro da concepção de Estado que temos hoje, porque nessa época as coisas eram divididas em feudos. Nós tínhamos vários estados aí dentro dos feudos, talvez. Tá? Então, começou-se aí a se falar da questão que nós temos hoje da soberania popular. Então, né, o poder emana do povo, a titularidade do poder, então, ela é do povo. Então, se tinha aí, nesse momento, a ideia de que a parte legislativa, ela emanava do povo, apesar de que nessa época ainda não tinha a divisão de três poderes, essa divisão é posterior com Locke e Montesquieu, principalmente, e a parte de execução, a parte de exercício desse poder, ele era realizado ali pelas pessoas tidas como. Tá? Então, aqui surge essa distinção entre quem tem a titularidade e quem pode estar exercendo, e nós temos aí a questão do embrião da soberania popular e da teoria do sistema representativo. Posteriormente, então, com a Revolução Francesa, tá, surge aí, então, a democracia representativa, ou a democracia tida como democracia indireta, que é aquela democracia na qual a população, apesar de possuir a soberania, eles cediam este seu poder para aquelas pessoas que seriam eleitas como seus representantes ou nomeadas como seus representantes. Então aqui começa o que nós temos até hoje como a questão aí da eleição, do mandato, né, do sufrágio, do mandato, da soberania popular, e da questão aí da representação ou do chamado sistema representativo. Tá? Então, começa aí com a chamada democracia indireta, que é a democracia na qual eu voto em uma determinada pessoa para que eu ceda a ela o meu poder de decidir o que é melhor, aonde essas pessoas vão se reunir para decidir como e qual vai ser a melhor forma. Tá? Aqui nós temos um marco muito importante, que é o marco no qual a gente não consegue mais voltar a ter uma democracia 100% direta. Até porque nós já temos um Estado, né, o chamado Estado Civil, Estado como nós conhecemos, Estado como nós já vimos nas aulas passadas. Então, nós temos uma estrutura toda instrumentalizada, burocratizada, e então, para melhor atender os anseios da sociedade, do Estado, então passou-se a ter a necessidade de se nomear, de se eleger representantes. Tá? E vigorou-se aí até mais ou menos, tá? No Brasil, essa questão veio aí, salvo engano, até as últimas constituições, tá? Dessa democracia representativa ou indireta, e principalmente na nossa Constituição de 88, houve uma alteração, tá?
para a doutrina que já vinha se iniciando desde o começo do século XX, né, já tinha alguns embriões ali, mais ou menos na década de 1920, da chamada democracia semidireta ou uma democracia representativa com participação popular. Então, seria um misto das outras modalidades. Então, nós teríamos aqui uma democracia na qual eu elejo os meus representantes, mas em determinados momentos os representantes vão ter que observar o interesse, o anseio popular com os chamados institutos da democracia semidireta, que inclusive nós temos na nossa Constituição, que a nossa Constituição vai falar em plebiscito, referendo, iniciativa popular. Nós temos outros institutos como a revogação, tá? Que aí nós vamos ver cada uma de forma aprofundada na nossa próxima aula, eu acredito. Então, aí nós vimos, tá, um pequeno evolução histórica, né, pegando aí os principais pontos de cada momento importante, né, na Grécia, a isonomia, na Idade Média, a, a supremacia popular, nos tempos modernos, a questão da representatividade, e aí nos tempos modernos nós temos os chamados institutos da democracia semidireta, que faz com que a população se aproxime da discussão política, mesmo que em pequenos momentos. Passado esses pontos, pessoal, nós vamos analisar agora três visões baseadas aí em teologias que tentam, então, fazer uma análise da democracia, que seriam aí as teorias, as doutrinas, as visões da democracia liberal, da democracia socialista, não tendo muito a ver com a teoria do socialismo, e uma democracia elitista, que parece paradoxal, mas nós vamos ver que, na verdade, não o é. Tá? Então, partindo dessas premissas, nós vamos ver, então, que a democracia liberal é o governo, né, do povo, pelo povo, como nós vimos, que busca defender ao máximo as liberdades. Tá? Aqui, então, tá, um dos pensadores aí seria Benjamin Constant, e ele nos traz aí um paralelo de liberdade do homem antigo e do homem moderno. Tá? O homem antigo, ele tinha lá a sua liberdade de ser livre, de não ser escravo, e a liberdade que se preza aqui na democracia liberal do homem moderno é que o homem é livre, inclusive para decidir se ele vai ou não participar da vida política. Então, no período grego, como eu falei para vocês, eles eram livres, porque eles não eram escravos, eles eram donos de si, porém eles tinham lá o poder, dever de participar da vida política.
essa democracia liberal, que ela surge com os anseios da teoria do Estado liberal, né, principalmente com as revoluções francesa e americana. Então, nós vamos ter essa questão de que o homem é livre para decidir se ele vai ou não participar da vida política e de demais situações da vida comum. Dessa forma, então, eles defendem que a pessoa é livre para escolher o seu representante ou também não escolher o seu representante, tá? Que a gente poderia colocar, inclusive, a questão de não ser obrigatório a questão de você votar. Mas se nós formos levar em consideração aí, salvo engano, nos Estados Unidos da América do Norte, não se há obrigatoriedade, não se há sanções caso não se vote. Tá? Então, seria aí a maior liberdade do ser político. Porém, se eu quiser votar, eu voto. Se eu quiser ser candidato, eu sou. É diferente do nosso sistema que nós não temos essa liberdade. Se você não for votar, você vai ter uma sanção, né? Você vai ter um prazo para justificar. Se você não justificar, vai ter que pagar uma multa. Não pagando essa multa, você não vai estar quite com a justiça eleitoral, e uma das sanções aí é não poder fazer concurso público. Veja que no Brasil nós não temos essa liberdade plena que a democracia liberal prega ou pregava. Tá? O segundo ponto, a segunda visão, a segunda doutrina que nós vamos ter é a chamada doutrina democracia socialista, tá? Que ela decorre aí mais do surgimento do Estado social, tá? Não vai ter aí gancho propriamente dito com as teorias de Marx e de outros socialistas. Tá? Aqui nós vamos ter o quê? Nós vamos ter pontos na qual ela se utiliza dos preceitos da democracia liberal, então essa democracia socialista, ela utiliza certos pontos da democracia liberal e ela traz outros pontos novos. Então, o principal ponto que ela traz, que é comum, é a questão do voto, né, da necessidade do voto para a participação na vida política. Então, falando aí então, né, da questão da eleição de representantes. Professor, Oi, na democracia socialista, o voto ele é obrigatório ou ele também é compulsório? você vai ter esses dois pontos, tá? Vão ter teóricos que vão dizer que vai ser obrigatório, tem teóricos que vão dizer que não é obrigatório. A não se tem aí um consenso tão grande igual no liberal. Tá? Então, a gente pode partir do pressuposto aí que eles também participam dessa liberdade de poder votar. E quando a doutrina fala em poder, então eles vão dizer aí que provavelmente que não se tem tanta obrigatoriedade quanto no que nós temos hoje no chamado Estado Democrático de Direito. Aí eles vão trazer um outro ponto, tá? De que, além de participar da vida política, a população aí que possui essa soberania popular, ela teria ou poderia participar da vida econômica. Então vamos colocar aí que
seria possível que a população votasse em um chefe de uma determinada empresa, de uma grande empresa nacional, de repente, para votar para ser o diretor de uma escola privada, o reitor de uma universidade privada. Por que que eles trazem essa concepção a mais? Além de eu votar para a vida política, também para os meios econômicos. Que daí aqui já se parte um pouco para a concepção socialista, na qual, na verdade, o domínio não está no poder político, mas está no poder econômico. Então, a partir do ponto aí, pegando aqui um exemplo, tá? Eu vou ter uma empresa que quer vir para Maringá, só que ela só vem se ela tiver algum benefício fiscal, de imposto, ou uma isenção de imposto, e aí o Poder Legislativo vota e aprova essa lei, né? E o prefeito sanciona, porque se tem um interesse político. Porém, quem efetivamente teve o interesse e conseguiu que tudo isso acontecesse foi essa empresa que possui, que detém aí os meios para o exercício do poder econômico. Tá? Então, para evitar essa manipulação, esse controle, vamos colocar aí das grandes empresas, dos grandes conglomerados econômicos, se teria essa possibilidade de votar nos chefes dessas empresas, para que se colocasse alguém mais próximo, talvez, da própria sociedade ou do próprio anseio social. E a terceira visão, a terceira modalidade de doutrina sobre a democracia seria a democracia elitista, né? Como eu falei anteriormente, quando a gente fala assim, até se parece contraditório, paradoxal, porém, tá? Nós não estamos aqui a falar em elitista para a questão específica da aristocracia, mas sim, tá? Nós trabalhamos com a teoria das elites. Então, o que, que seria essa teoria? Apesar de nós termos uma democracia, uma soberania popular, eu votar nos meus representantes, esses meus representantes seriam uma minoria, então ela seria tida como uma elite, uma elite. Podemos pegar aí um paralelo no Brasil, se nós formos analisar ali década de 90 e as primeira década ali, né, de 2001 a 2010, e a segunda, nós vamos ver que nós tivemos uma polaridade, né, nós tivemos aí duas grandes elites políticas, né? Tanto que nas eleições presidenciais você tinha ali sempre, segundo turno, o partido A e o partido B, que foi quebrado aí só na última eleição presidencial. Então, nós sempre temos essas elites, tá? Então, nós vamos ter essa minoria que ela vai estar exercendo o poder, que ela vai estar sendo eleita. Nós podemos pegar aí também a nível estadual ou a nível municipal, que nós vamos ter essas elites também, né? Se vocês forem pegar o exemplo aqui de Maringá, né? Até pouco tempo nós tínhamos aí a família Barros, né? Nós temos aí a família Dias, que sempre aparece, né? O Álvaro Dias, que é senador. Então, se nós formos procurar no Brasil inteiro, nós vamos achar
essas pessoas que detêm o poder político, por estarem ali, né, por estarem, vamos colocar entre aspas, se profissionalizado no exercício do poder político. E é saudável, pessoal? Eu vou falar para vocês que não. Tá? Esse, inclusive, era uma das grandes questionamentos de Rousseau, que ele dizia que a democracia era ruim, porque só se teria uma democracia concreta se fosse uma população formada por deuses, né? Como nós somos humanos, então o que ele via como necessário seria uma mudança maior, uma rotatividade dessas pessoas, tá? Para que essas pessoas não se corrompessem pelo poder ou pelas benesses que se podem ter. Entre outras situações, né? E que às vezes também você pode se tornar em um jogo político, né, de um grupo querendo derrubar o outro. E às vezes você faz um conchavo, uma aliança aqui e ali, para você conseguir. Hoje nós somos inimigos, amanhã ou mesmo hoje, daqui a pouco, podemos deixar de ser inimigos e nos tornarmos amigos. E aí, pessoal, nós vamos ter, tá, um instrumento que é chamado de sistema representativo, que ele decorre dessas democracias que nós vivemos hoje, tá, que são democracias representativas totalmente indiretas ou semidiretas. Tá? Esses sistemas representativos eles se dividem em dois, tá? Os quais os dois aí já tiveram seu auge e seu declínio. Tá? Hoje talvez a gente poderia até falar de um terceiro. Então, o primeiro deles seria a doutrina da duplicidade. Então, nós teríamos aí que o representante ele não possui vínculo para com o seu eleitor. Então, eu voto num determinado candidato, a partir do momento que esse candidato é eleito, ele não possui a necessidade de atender os meus anseios, mas sim aquilo que ele entende como anseios do país ou do Estado. Então, ele não tem qualquer tipo de vínculo, por isso que é da doutrina da duplicidade. Tá? Então, eu votaria nele, teria a minha vontade em elegê-lo, ele sendo eleito, a minha vontade acaba e ele tem o poder da sua vontade. Tá? Então, aqui seria um mandato livre. Tá? Por sua vez, ele teve aí seu apogeu com o Estado liberal, porém, ele acabou tendo seu declínio, tá? E surgiu-se aí, então, a teoria ou a doutrina da identidade. E daí a identidade seria a identidade das vontades. Então, aí o pessoa eleita, ela teria um mandato imperativo, que ela teria que seguir a vontade daqueles que o elegem, tá? Hoje, por que que eu falo para vocês que hoje estão os dois em declínio, que talvez teria uma terceira, né? Principalmente analisando aí
cenário brasileiro, que nós temos aí os nossos representantes, que eles acabam tendo um mandato um pouco mais livre, né? Ele não acaba atendendo o anseio dos seus eleitores, porém, tá? Eles acabam tendo uma identidade para com aquilo com que o partido quer. Então, nós vemos hoje que se tem uma orientação um determinado partido para se votar de uma determinada forma, muitas das vezes os representantes votam daquela forma, porque não o fazendo, eles podem vir aí a perder o seu mandato por infidelidade partidária. Uma situação que também ficou um pouco enfraquecida no Brasil, porém tinha-se essa discussão do voto conforme o partido, tá? Com o aumento, do número de partidos, nós vamos ver aí depois, mas, salvo engano, hoje nós temos entre 30 e 40 partidos no Brasil. Eu acho que é muito, mas aí é a minha opinião, é a minha crítica. Aí que fica aquela questão que nós vimos nas formas de governo, que o presidencialismo ele tem uma postura partidária enfraquecida perante ao parlamentarismo, porque você tem vários partidos, parte desses partidos com a mesma ideologia, então você acaba tendo um enfraquecimento, uma divisão dos votos, entre outros pontos. E para a gente ir para os tópicos finais da nossa aula, temos que partir do pressuposto, então, que o professor Bobbio ele nos traz alguns requisitos, algumas regras que devem existir, para que a gente possa dizer aí que nós estamos em uma democracia. Tá? Todos esses requisitos, eles existem em qualquer das três visões que eu mostrei para vocês. Tá? Então, tanto liberal, quanto socialista, quanto elitista, vão entender dessas mesmas regras. Então, ele vai nos trazer aí que eu tenho que ter eleições diretas ou indiretas para os representantes do executivo e para os representantes do legislativo. Aí, quanto ao parlamentarismo, aí ele nos traz aí de que a população teria o direito, então, de votar nos representantes locais. Vamos colocar aqui, então, como representantes locais, de repente, o prefeito. Sistemas parlamentaristas, eu não sei se a divisão é em municípios, em províncias, como é distrito. Então, vamos colocar aí um exemplo que nós temos, que seria o das prefeituras. Eleições diretas ou indiretas, nós já vimos, eu voto diretamente no candidato, ou a indireta eu voto no meu partido, que eu sei que esse partido, no meu delegado, que vai votar no meu candidato, seja no executivo, seja no legislativo. E de regra, normalmente, o legislativo é direto e no executivo vai ter essa distinção de direta ou indireta. Tá? Ele nos traz também, essas são as duas primeiras regras, tá? Ele divide, então, a existência de eleições para o legislativo e, regra 2, para o executivo. Regra 3,
é você ter um sufrágio universal. Então, todas as pessoas terem o direito de votar, sem distinção de cor, raça, credo, condição econômica. Então, aqui ele nos traz o quê? Que não pode o voto do rico valer mais do que o do pobre, ou o voto do homem valer mais do que o da mulher, ou o contrário, né? O voto do pobre valer mais do que o do rico, da mulher valer mais do que o do homem, ou aí quem tem um curso superior valer mais do que quem não tem, tá? Respeitado aí, claro, a questão da maioridade. A regra número 4 que ele nos coloca aí, é mais ou menos próxima aí, né, de você não ter distinção de pesos, na verdade foi o que eu acabei falando para vocês, né, de você não colocar um peso a mais em um determinado voto do que outro. Uma outra regra que ele nos traz é a pluralidade ou pluralismo. Então eu tenho que ter pelo menos dois ou mais partidos, né? Que eu vou ter pluralidade de escolhas. Se eu não tenho escolhas, eu não estou numa democracia, porque eu vou ser obrigado a votar apenas naquela pessoa. Por isso que ele nos traz aí, tem que ter pluralismo, pluralidade, dois ou mais, porque eu tenho que ter escolhas. Tá? Uma outra regra que o professor Bob nos traz é a ausência de censura. Então, eu tenho que ter a liberdade de expressão. Eu não posso ser cancelado, não posso ser banido, censurado, seja nas redes sociais, seja onde for, por expressão política, tá? Pela minha ideologia política, pela minha expressão política. Obviamente, tá? Que eu estou falando aqui de quando as pessoas elas expressam isso de uma forma harmoniosa, de uma forma agradável, quando uma pessoa passa a exercer essa sua liberdade, violando direitos de outras pessoas, tá? Aí nós vamos ter um problema sério, um problema grave, e nós vamos ter aí que, obviamente que não perdendo a razão, mas vamos ter que acabar com essa falta de respeito, essa falta de direito. Tá? Como eu falei para vocês, não vamos colocar um jargão comum, né? Não descendo ao nível, não perdendo a razão, que quando a gente perde a razão, né, as duas pessoas violam direito uma da outra, ou até podem violar direito de outras pessoas. E ele nos traz uma outra regra, que seria uma regra mais próxima do parlamentarismo, né, que o chefe de governo ele tem que ter o apoio aí do parlamento. Apesar que no Brasil, apesar de nós não vivermos num parlamentarismo, vivermos em um presidencialismo, tá? Nós temos aí também uma chamada política de coalizão, que nós precisamos, né, o presidente ele precisa do parlamento, precisa do apoio do parlamento, senão não vai ter aprovação de leis, de emendas constitucionais de interesse do governo, reforma tributária, reforma administrativa, lei A, lei B. Tá? Então, precisa-se desse apoio do Congresso, você ter aí pelo menos a maioria do Congresso, para que os seus projetos de governança, de governabilidade funcionem, tá? Aí ele vai nos trazer outras duas regras, que aí vão ser a questão de que deve ser observada a questão da maioria, né? Nós temos aí questão das eleições, né?
nós vamos ter a questão do voto majoritário, que vence a maioria. O voto proporcional nós vamos ver, mas aquele que faz mais votos elege a si e às vezes elege outras pessoas junto. Tá? E nós vamos ter também outras maiorias quando nós falamos do processo legislativo. Nós vamos ter maioria simples, que é 50% mais um dos membros presentes, maioria qualificada, que é 50% mais um de todo aqueles que fazem parte. Nós vamos ter aí maiorias qualificadas, né, para votar uma emenda constitucional, por exemplo, 3/5. Então, nós temos aí sempre que a observância da maioria, porém, tá, aí vem a outra regra, que deve ser respeitada a opinião da minoria. Então, eu tenho aí sempre que uma maioria, ela vence, ela é, a maioria vence, porém eu não posso criticar, não posso dizer que é errado aquela postura minoritária, né, daquelas pessoas que votaram contra a maioria, até porque futuramente as eleições, e essa minoria ela pode vir a conquistar a maioria e conseguir mudar pessoas ou entendimentos. Tá? Aí então, pessoal, essa foi a nossa primeira aula aí sobre democracia. Tá? Na nossa próxima aula, então, nós vamos ver aí os institutos da democracia semidireta, vamos ver um pouco mais aprofundado também a questão do mandato, do sufrágio, se der tempo. Tá? Depois nós vamos ver a questão das ditaduras, né, dos regimes totalitários, autoritários, que a gente tenha esse contrapeso, até para a gente verificar se no Brasil nós tivemos uma ditadura ou não. Tá? Não estou dizendo nem que sim, nem que não. Nós vamos aí analisar, vamos estudar essas questões e nós vamos chegar nesta conclusão. Tá? Acabando a aula aí, o professor recebendo o vídeo, o professor vai postar o vídeo, como o professor sempre faz. Tá? Eu vou postar o material também. Eu acabei postando lá o slide e o vídeo e o link. Mas acabei não postando o material. Acabou que eu não estava conseguindo juntar o material, tá? E vou juntar também uma atividade, tá? Alguns alunos me questionaram, na aula passada nós não tivemos atividade, tá? Eu acabei não colocando, porque nós tivemos devolutivo da prova, né? Poderia ter colocado, mas a partir da semana de hoje eu vou estar colocando as atividades para vocês, tá? Lembrem de fazer, tá? Para que esse bimestre, salvo engano, vale 2,5 pontos, vai ter a prova multi. Então, não deixem também de fazer a prova multi quando aparecer para fazer, tá? Bom, fica aí os avisos. Não sei, aí de repente se alguém acabou requerendo fazer a prova substitutiva, acho que começa hoje, acho que vai até segunda, terça, salvo engano. Quem for fazer, por sua desejo, uma boa prova. E são os recados de hoje. Se ninguém tiver algum questionamento ou alguma pergunta, a gente encerra a aula. Bom, então, desejo uma boa noite a todos. Agradeço por quem ficou aí para assistir a aula, para acompanhar a aula. Uma boa noite, um bom final de semana para vocês. Até a próxima aula na nossa quarta-feira da semana que vem. Boa noite. Boa Boa noite. noite, professor. Tchau. Obrigada. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.